A Associação MP Pró Sociedade, composta por membros do Ministério Público que defendem direitos e garantias fundamentais, manifestou-se sobre a decisão do corregedor Luiz Felipe Salomão, do TSE, que censurou canais e sites conservadores como a Folha Política e Bárbara, do canal Te Atualizei, através do confisco de sua renda e da redução forçada de alcance. Na nota, o MP Pró Sociedade aponta as irregularidades da decisão e a violação a direitos fundamentais dos canais e de seu público. Apaga-se o debate público e o respeito à diversidade e pluralidade de ideias nos meios de comunicação, fundamentais à efetiva democracia. O MP Pró Sociedade explica: censura sem condenação, sem o devido processo legal e sem identificação do ilícito penal é atentado à democracia. Os promotores e procuradores alertam: liberdade de expressão se exerce também por meio de veículos de comunicação das plataformas digitais. A desmonetização desses veículos, isto é, o bloqueio financeiro de mídias sociais, caracteriza a censura prévia proibida na Constituição Federal Brasileira e dessa natureza tem potencial para tornar todas as liberdades inexistentes. Ouça a nota pública do MP Pró Sociedade. Nota pública: violação ao devido processo legal e à liberdade de informação e expressão pelo TSE. Os integrantes da Associação MP Pró Sociedade, irresignados com a decisão prolatada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, que suspende o repasse de valores oriundos da monetização de serviços usados para doações, de pagamento de publicidade e de inscrições de apoiadores de inúmeros veículos de informações conservadores de mídias independentes, apresentam a presente nota pública. O MP Pró Sociedade vê com preocupação a decisão do TSE, tomada de forma cautelar, sem o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e sem a possibilidade de manifestação prévia de todos os responsáveis das mídias digitais, que culminou não somente com o sequestro de toda a renda dos veículos de informação que atuam exclusivamente em plataformas de redes sociais, mas também com o confisco de verbas alimentares. Vários alvos sequer foram mencionados na fundamentação da decisão, que não analisou individualmente a conduta de cada um dos perfis censurados. Basicamente, o TSE decretou o confisco de verbas alimentares sem o devido processo legal, atendendo o pedido de uma delegada auxiliar, sem a necessária independência funcional, não escolhida por critérios impessoais e desprovida de inamovibilidade. Trata-se de clara censura estabelecida pelo TSE por meio de uma decisão coletiva sem indicação do suposto ato ilícito ou desinformação veiculada. A decisão rechaça o discurso legítimo de críticas e da liberdade de expressão necessários à legítima democracia. Apaga-se o debate público e respeito à diversidade e pluralidade de ideias nos meios de comunicação, fundamentais à efetiva democracia. No que tange à liberdade de expressão basilar à democracia, claramente houve violação às normas constitucionais e internacionais. Artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Artigo 10 da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais. Artigo 19 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Artigo 5º, inciso 4, liberdade de pensamento. 9, liberdade de expressão. 11, acesso à informação e 220, parágrafo 1º, liberdade de informação propriamente dita, da Constituição Federal Brasileira de 1988. A Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 220, parágrafo 2º, veda taxativamente toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística, evitando destarte uma censura sem ataques aos direitos fundamentais.
Por outro lado, a Constituição Federal resguardou aos órgãos competentes a análise da responsabilização civil, reparação de danos, e criminal, crimes de injúria, calúnia e difamação, em razão dos excessos praticados por cidadão ou pela imprensa brasileira. Artigo 5º, incisos 5 e 10, respeitando-se, para tanto, os princípios da legalidade, do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e compreende não somente as informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também aquelas que possam causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a democracia somente existe a partir da consagração do pluralismo de ideias e pensamentos, da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao diálogo. Censura sem condenação, sem o devido processo legal e sem identificação do ilícito penal é atentado à democracia. Liberdade de expressão se exerce também por meio de veículos de comunicação das plataformas digitais. A desmonetização desses veículos, isto é, o bloqueio financeiro de mídias sociais, caracteriza a censura prévia proibida na Constituição Federal Brasileira e um dessa natureza tem potencial para tornar todas as liberdades inexistentes. É uma censura prévia e a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano, quem gosta de censura é ditador. Frase da ministra do STF, Carmen Lúcia. Os integrantes da Associação MP Pro Sociedade manifestam repúdio a qualquer forma de violação ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, bem como a restrição à liberdade de expressão e informação, por caracterizar ofensa a direito fundamental estabelecido na Constituição Federal de 88 e em convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. Nossa liberdade depende da liberdade de imprensa e ela não pode ser limitada sem ser perdida. Thomas Jefferson. Associação MP Pro Sociedade. Bom, eu queria só... Está um pouquinho tarde já para mim, que eu tenho que dormir daqui a pouco, mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mínima. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, não prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, eles vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto,
principalmente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição, e eles não é uma questão de um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem, certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as conveniências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado democrático de direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portaria do Supremo Tribunal Federal.